Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel, filho do missionário Alan Patrick Rocha, e novamente continuando o nosso estudo sobre heresiologia do módulo 3 do Manual de Teologia do Instituto Teológico Atos 1:8. Na página 6 iremos falar de uma heresia chamada marcionismo. Marcião, que é o portador dessa heresia, foi também uma das primeiras seitas heréticas surgidas ali na cristandade. E nessa aula de hoje nós iremos abordar sobre essas heresias. Bom, no seu módulo de teologia, abre na página 6, que vai falar sobre a origem do marcionismo. Vamos lá, diz o seguinte: marcionismo é o nome que se dá à sua seita cristã criada por Marcião. Embora não sabemos que ele faleceu por volta do ano 165 d.C. Temos informações de que Marcião nasceu em uma região chamada Ponto, na Ásia Menor, onde atualmente faz parte do território da Turquia. Marcião foi um influente mestre cristão, que finalmente fundou uma escola gnóstica que fazia fortes oposições ao verdadeiro cristianismo na época. Marcião foi excluído em 144 d.C. por causa das heresias que ele ensinava. Os maiores opositores da heresia marcionita foram Tertuliano e Epifânio, conhecidos como os pais da igreja. Marcião produziu uma obra apologética que poderia lançar muita luz sobre a pessoa e seus ensinamentos. Mas a verdade é que havia uma certa variedade de posições gnósticas. No entanto, sua doutrina era fortemente paulina em caráter, embora, naturalmente, de misturas com suas próprias ideias e especulações. Ele rejeitava totalmente o Antigo Testamento, como impróprio para os tempos e os usos cristãos. Marcião fora um rico proprietário de navios que abandonaram seus negócios a fim de dedicar toda sua atenção à fé religiosa. A seita que ele fundou teve início em 144 d.C. Nessa época, muitas congregações marcionitas foram fundadas e propagaram-se por todo o Império Romano. Marcião viajava muito, a exemplo do apóstolo Paulo visitando essas igrejas. Marcião era profundamente influenciado por Cerdo, um mestre gnóstico, embora também diferente dele. Ele sentiu uma importante missão a cumprir, ou seja, pregar e estabelecer um puro evangelho, sem os fundamentos judaicos. Segundo as informações que recebemos nos escritos de Justino e Tertuliano, o movimento marcionita, por volta do século VII d.C., desapareceu no Ocidente. Por volta do século III, começou a declínio do marcionismo, que finalmente foi proibido pelo imperador cristão Constantino, embora tivesse ainda perdurado por mais alguns séculos no Oriente. A doutrina de Marcião forçou indiretamente os pais da igreja a criar cuidadosos credos e, por fim, a despertarem para início do cânon do Novo Testamento. Então, meus amados irmãos, essa parte aqui conta da origem do marcionismo. Marcião, ele seguia um exemplo de Paulo, né, que viajava visitando as congregações da Ásia Menor, mas ele viajava ao ponto de disseminar suas heresias. Um ponto importante que deve ser levado em consideração é que duas heresias deles eram famosas. Primeiro, ele falava que o Deus do Antigo Testamento não era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, que ele fez uma limpa no Novo Testamento. Tudo que para ele tinha um viés judaico, algumas partes dos evangelhos, ele fez uma limpa disso e formou o seu primeiro cânon. Deve-se também levar em consideração que ele descartava com veemência o Antigo Testamento. Essa doutrina marcionita ela foi condenada ao decorrer dos séculos, chegando até a ser proibida pelo próprio Constantino. Me vem em questão Marcião ele falar que o Deus do Antigo Testamento não era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí é refutado pelo próprio Pedro em Atos capítulo 3,
versículo 13, que vai dizer o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, os deuses de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, aquele que vocês entregaram e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então observa só, Pedro enfatiza que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó glorificou a seu servo Jesus, ou o seu filho Jesus. Então, só por esse versículo já cai por terra toda a teologia marcionita, em dizer que o Deus do Antigo Testamento não era o Pai do Cristo. Continuando a leitura, acerca da doutrina vai dizer o seguinte: Marcião pregou a doutrina de dois deuses, o do Velho e o do Novo. Para Marcião, o Deus do Velho Testamento, Demiurgo, era um Deus, mas não o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que o Velho Testamento é a palavra de Deus, mas não do verdadeiro Deus. Para ele, o Velho Testamento não somente contradiz o Novo, mas também contradiz a si mesmo. Marcião ensinava que, por ignorância ou por maldade, Jeová, um Deus de quinta categoria, fez esse mundo cheio de imperfeições e colocou nele a humanidade. Segundo Marcião, Jeová era um Deus ciumento, mesquinho e arbitrário, que escolhe um povo, a nação de Israel, acima dos demais e que está constantemente conferindo a conta de quem desobedece para tomar a vingança. Então, nesse primeiro ponto, foi abordado aquilo que eu falei. Marcião, ele negava que o Deus do Antigo Testamento era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme lemos o texto aqui de Atos. Essa interpretação é refutada. E ele também pregava uma espécie de dois deuses, né? Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mesquinho, um Deus maldoso. Era um Deus de quinta classe, né? E ele falava que era um Deus maldoso. E que no Novo Testamento já tinha um outro Deus. O que Marcião ensinava era que o Deus do Antigo Testamento não era o verdadeiro Deus, mas um Deus de quinta classe, um Deus descartável, digamos assim. Continuando a leitura no tópico 2, Marcião rejeitava o Velho Testamento como se o mesmo tivesse sido introduzido pelo Demiurgo, um Deus justo e iracundo que pôs o seu povo sob o império da lei. Demiurgo, sob hipótese alguma, seria o Deus Todo-Poderoso, mas apenas seria o Deus do Velho Testamento. E este mundo, como sua criação, naturalmente tinha seus problemas, porquanto não fora a criação pelo poder divino do maior, do verdadeiro Deus. O Deus do Velho Testamento, segundo Marcião, precisa ser distinguido do Deus mais alto e desconhecido da revelação neotestamentária. Então, para ele, o Deus do Antigo Testamento deveria ser distinguido do Novo Testamento. Conforme abordamos aqui, esse Deus, né, Jeová, que é o Deus do Antigo Testamento, para Marcião, ele fez esse mundo cheio de imperfeições, ou seja, esse Deus não criou nada perfeito. E nisso que não era perfeito, ele colocou os filhos dos homens, né, a humanidade em si, o que chama de demiurgo, né, conforme o demiurgo também já foi abordado acerca das heresias gnósticas, né. Ponto 3. O cristianismo era uma nova revelação, independente em tudo do judaísmo, porquanto seria uma graduação completamente nova, acima daquela antiga e ultrapassada fé. Para ele, o cristianismo não teria o intuito de cumprir o judaísmo, e sim de substituí-lo totalmente. Cristo não seria uma verdadeira encarnação divina na carne, ele apenas parecia ter vindo em carne. Então, olha só, conforme abordamos no vídeo anterior, Marcião também ele tinha um ensino docético, né, que falava que Jesus nunca se encarnou, o que é refutado pela teologia joanina, conforme apresentamos. E ele também fala que o cristianismo, digamos que ele foi uma graduação, né, no sentido de quê? Que o Deus do Antigo Testamento já não valia mais de nada, agora temos um Deus novo, né, que é o Deus revelado no Novo Testamento. Portanto, teve essa graduação, segundo a heresia marcionita, do Velho Testamento para o Novo. O Deus mais alto do Novo Testamento, observando a miséria humana,
enviou seu filho a fim de redimir a raça humana. Mas o Demiurgo, o Deus do Velho Testamento, irado, cuidou para que Cristo fosse crucificado. Isso foi feito com base na ignorância e não meramente com base na ira. De fato, Cristo cumpriu perfeitamente a lei, pelo que o Demiurgo agiu de forma incoerente, porquanto era isso que ele estava exigindo o tempo todo. O Cristo ressurreto apareceu perante o Demiurgo, acusando-o de ter equivocado, e o resultado foi que todas as almas humanas tiveram de ser entregues a ele, a fim de que pudessem ser redimidas. Sendo assim, Cristo se tornou o cabeça federal da raça humana, com a qual de identificara perfeitamente e compra por meio de sua morte. Paulo seria o único e verdadeiro apóstolo de Cristo, e sobre Paulo repousa toda a autoridade escriturística. Paulo pregou o verdadeiro evangelho, fazendo contraste com a versão judaizante dos outros falsos apóstolos. Então, Marcião autonomeou-se representante de Paulo para levar avante sua obra. A igreja primitiva não se mostrou fiel às diretivas paulinas, razão pela qual se impôs o movimento restaurador. Nisso consistia a missão de Marcião. Marcião pregava que a salvação vem mediante a renúncia, quanto ao Demiurgo e seu tipo de mensagem contidos na lei mosaica. O Deus bom do Novo Testamento agiu de modo inteiramente diferente. Ele opera através da graça por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Para Marcião, a verdadeira sinceridade cristã só pode ser cumprida à base do ascetismo. Os homens enganam a si mesmos quando se tornam parte do mundo, esperando ao mesmo tempo que possam derrotar as obras da carne. É recomendável não somente que o homem evite a sensualidade, mas também que evite o cansamento que inevitavelmente é corruptor. O corpo humano deve parecer juntamente com toda a matéria, mas o homem é uma alma eterna e a alma é redimida para receber a glória eterna. O cânon marcionita era composto de 10 epístolas, e o evangelho de Lucas que ele modificou no bem que quis. Nesse evangelho, Cristo simplesmente teria aparecido e não nascido. Esse foi o primeiro cânon cristão do Novo Testamento. Então, como eu falei, né, acerca do cânon, logo no iniciozinho do vídeo, eu tinha falado que era um dos primeiros, mas aqui fala que foi o primeiro, né? Então, no tópico 11, né, falando juntamente o que eu falei, Marcião ele fez uma limpa no cânon do Novo Testamento, tirou todas as partes que eram judaizantes demais para ele, e também tirou as partes que contam o nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, falando que Cristo ali ele só surge no batismo, o que vai se assemelhar com a heresia heresia adocionista, né? Que falava que o filho só surge no batismo, o que também é uma heresia condenada pela ortodoxia cristã. A igreja de Marcião competia com a corrente principal do cristianismo da época. Ele tinha suas próprias igrejas, credos, missionários e cultura. No entanto, muitos deles morreram como mártires por causa da sua perseguição imperial. Eles eram perseguidos, mas não retalhavam. Marcião praticava o batismo pelos mortos. Essa prática do batismo, pelo qual sabemos através da história, foi observada pela primeira vez entre os marcionistas e os montanistas do século II, além de sua importante doutrina dos mórmons dos tempos atuais. Então, observamos aqui que essa prática de Marcião, do batismo dos mortos, influenciou a prática da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por exemplo, né? Os mórmons. E no tocante à descida de Cristo ao Hades, Marcião anunciava uma estranha distorção que demonstrava a profundeza da sua doutrina antijudaica. Ele afirma que Cristo libertará do Hades aqueles espíritos que o Antigo Testamento havia declarado serem maus, mas que na realidade eram bons, ao passo que os crentes do Velho Testamento, que seriam piores do que chamados ímpios, foram deixados no Hades. Então, finalizando aqui sobre o marcionismo, ele era totalmente antijudaizante, né? Tanto é que ao ponto dele descartar o Velho Testamento como palavra do verdadeiro Deus e também de fazer uma limpa geral no cânon do Novo Testamento.
Heresia tal que foi condenada pela ortodoxia cristã. Como eu disse no vídeo anterior, há um episódio bem enigmático, né, onde Policarpo de Esmirna, né, que seguiu o evangelista João, e João, por sua vez, era seguidor do próprio Cristo, ele se depara com Marcião de Sinope. E Marcião, ele pede para ele saudá-lo, né, tipo, cumprimento, eu te saúdo. E Policarpo, ele responde desse jeito: eu lhe saúdo, primogênito de Satanás. Esse episódio é muito conhecido porque o próprio Policarpo já considerava o Marcião como um herege anátema, né? Ao ponto de chamá-lo de filho de Satanás ou primogênito de Satanás. Então, o marcionismo, eles ensinavam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, né? O que chamam de demiurgo. Aí o demiurgo, ele ficou tão irado com a chegada do Cristo, ao ponto de condenar o Cristo à crucificação. E é umas heresias bem brava, diga-se de passagem. Ele pregava que o Deus do Velho Testamento não era o pai do Cristo, o que foi refutado aqui no texto de Atos a qual lemos. E basicamente é esse a doutrina de Marcião de Sinope, doutrina já declarada anátema pela Igreja Cristã e pela ortodoxia cristã. Então, esse foi o nosso vídeo breve, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Deus abençoe sempre a sua vida e nos vemos novamente nos próximos vídeos. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.